Oi pessoal, tudo bem? Então, eu atuo no ramo de desenvolvimento de sites e comunicação para a internet já faz um bom tempo, desde 1998 que eu trabalho todos os dias da minha vida com a internet. Então, quem acaba tendo uma experiência longa dentro desse segmento acaba, evidentemente, trabalhando com uma grande quantidade de pessoas e uma grande quantidade de empresas, né? E uma grande quantidade de iniciativas variadas. Mas por que eu estou falando isso? Porque experiência em conhecer vários tipos de empresas e como as empresas funcionam, por causa que tu precisa adquirir essa informação muitas vezes para poder montar uma estratégia digital de comunicação para uma empresa, e às vezes a empresa pode ser complexa, então tu tem que entender todas as nuances dessa empresa, apesar dela ser de um segmento específico, que tu até já tenha trabalhado antes. Certamente duas empresas do mesmo ramo, do mesmo nicho, que oferecem talvez até a mesma coisa, elas têm formas muito diferentes de abordar a forma como elas trabalham o que elas fazem. Então é sempre muito importante entender essa profundidade em relação ao que a empresa faz. Mas eu estou falando isso por causa que o que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil e o que eu percebo muito de muitas pessoas que trabalham, muitas pessoas que têm empresas, é que existe uma certa cobrança por parte desse pessoal com relação ao governo, para que o governo tome medidas, né, que possam então permitir que as empresas consigam atuar e que as pessoas consigam trabalhar. Porém, a reclamação que eu vejo as pessoas fazendo nem sempre são acertadas, tá? Eu vejo muita gente dizendo, então, deixa a gente sair, a gente quer trabalhar, a gente quer produzir, e isso é muito compreensível, ainda mais quando a gente vê que não tem outra alternativa para quem quer sobreviver. Essa situação pandêmica aqui no Brasil está se tornando muito grave. Aqui no sul, onde eu moro, aqui em Porto Alegre, então tá inacreditável a quantidade de ambulâncias que passam por dia. Eu moro do lado de uma avenida, então é impressionante a quantidade de notícias ruins que a gente está recebendo aqui diariamente de todo o estado. Mas a cobrança dos empresários, a cobrança que os trabalhadores estão fazendo, em muitos casos, o que eu percebo, pelo menos assim, pelo que eu entendo assim como gestor de empresas de comunicação, né, se torna então necessário que a cobrança fosse outra, né, que toda essa parte da sociedade que hoje vocifera com tanta veemência e tão alto uma comunicação que chega até a virar manchete em jornal, precisaria, na verdade, mudar a retórica, mudar o que está dizendo, tá? Porque o que deveria estar sendo cobrado nesse momento seria que o governo, então, fizesse com que a sociedade conseguisse ficar em casa, conseguisse ficar resguardada e de uma forma segura, ou seja, que junto com imposições de horários e serviços restritos, né, também viesse uma forma substancial de sobrevivência para as pessoas que vão ter que então passar por isso. E isso já está acontecendo no mundo inteiro, não é uma coisa que seria novidade, né? Nós não estaríamos reinventando a roda, isso aí é simplesmente uma prática comum e que gerou resultados agora, nessa mesma pandemia, observáveis e comprovados. Então é nítido como simplesmente interromper as atividades, interromper que pessoas comecem a circular e, portanto, se contaminar, faz com que a contaminação baixe, né? Então, não existe outra coisa que se possa fazer nesse momento
até porque o processo de vacinação aqui no Brasil está sendo bastante demorado. A gente viu aí, né, notícias falando sobre a possibilidade de até o meio do ano se iniciar um processo amplo de vacinação, mas cada vez que a gente ouve o Ministério da Saúde falando sobre isso, a gente percebe que essa data está indo cada vez mais para trás e a quantidade de vacinas cada vez menor. Então, é complicado a gente ficar esperando pela vacina e ao mesmo tempo não conseguir cobrar que o governo tome atitudes que realmente permitam que em algum momento próximo a gente consiga voltar a trabalhar. Então, para conseguir chegar nesse momento de retorno, a retomada de economia, reconstrução, né, do nosso sistema econômico que está assim bastante abalado, é preciso ter uma cobrança do governo diferente do que a gente está vendo agora. Não adianta querer botar as pessoas para a rua, porque isso só vai piorar a situação, as pessoas vão ficar doentes, não vão conseguir trabalhar e ainda tem a possibilidade de elas virem a falecer. A gente está precisando de serviço para a sociedade no momento que a gente começa a pedir para as pessoas voltarem a trabalhar. O que tem que ser feito, na verdade, é cobrar que o governo tome atitudes que sejam realmente enérgicas e emergenciais para resolver essa situação. E como que vai resolver essa situação? Unicamente impedindo que as pessoas transitem e consigam sobreviver, consigam ter comida, conseguir pagar seus aluguéis, conseguir pagar suas contas e, ao mesmo tempo, não morram de fome, que é o que está acontecendo, né? As pessoas, então, sem auxílio nenhum, sem chance de poder fazer nada e ainda com essa situação horrível de pandemia, estão arriscando a vida indo trabalhar e, portanto, se contaminando e lotando os hospitais. Então a gente está tendo esse enorme problema e ele não está sendo cobrado da forma correta pelos empresários e pelas pessoas que trabalham. É importante a gente perceber a diferença crucial disso tudo. Voltar a trabalhar agora não resolve o problema da pandemia. O que a gente precisa é solução, não é simplesmente azar, então que todo mundo morra desde que eu possa continuar comendo. Não é bem por aí. A gente tem que pensar mais como resolver isso a longo prazo. E quem tem a possibilidade de fazer esse tipo de ação e gerar esse tipo de solução são os governos. Nós temos então que cobrar do governo que tome esse tipo de atitude, que resolva a situação de uma forma eficiente, que impeça as pessoas de sair, que garanta que elas não morram de fome e que não sejam despejadas e, ao mesmo tempo, que as empresas não sejam obrigadas a abrir falência e que a gente consiga vacinar esse povo o mais rápido quanto for possível, porque senão não tem solução para o mercado. O mercado vai continuar despencando, as pessoas vão começar a falir cada vez mais, porque sem um incentivo muito forte do governo, não tem o que fazer em termos de empresa. A empresa não tem como se manter se as pessoas não têm dinheiro para consumir produtos, as pessoas não têm dinheiro para adquirir bens. O que adianta tu produzir, o que adianta tu continuar trabalhando, né, se tu não tem para quem vender, né? Então é importante começar a agir de uma forma mais assim, assertiva com relação à crítica que se faz ao nosso governo no momento, né? Nós estamos então precisando cobrar do governo outros tipos de medidas, não é liberar as pessoas para serem trabalhar, e sim fazer com que elas fiquem realmente em casa, fazer com que exista um pacote de auxílio para todo mundo, não só para as pessoas, não só para os pobres, mas também talvez para as empresas, e que se foque principalmente em manter as pessoas em casa e se implementar imediatamente com a velocidade máxima a vacinação para as pessoas no Brasil. Sem isso, gente, a gente não vai conseguir retomar coisa nenhuma, sabe? E quanto mais tempo passa, mais a gente vê outros países tendo retomadas e conseguindo se livrar assim do vírus e vacinando grandes quantidades da população, e nós estamos aqui chupando bala, sabe? Perdendo oportunidades. Nós deveríamos estar na frente. Nós temos o SUS, que é o único mecanismo no mundo que seria capaz de fazer uma vacinação em massa de pronto imediato, e saem essas notícias então dizendo que o governo rejeitou vacinas no começo da pandemia. Então isso é bastante preocupante. A gente deveria estar cobrando do governo respostas e ações
que sejam realmente eficientes, se eles têm qualquer vergonha na cara para querer salvar a economia brasileira. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu queria falar. Por favor, não esqueçam de seguir aqui o meu canal. Eu também estou disponível em outras redes sociais, então vocês podem me seguir por lá também. Eu vou começar a distribuir mais material meu por lá, talvez falado, né? Eu tenho postado muito do conteúdo que eu faço em foto e vídeo artístico, mas eu acho que vale a pena estar sempre passando informações. Eu decidi vir aqui falar um pouco sobre isso, por causa que, de fato, assim, apesar de trabalhar com tanta gente, com tantas empresas, com tantas opções de mercado, tantos segmentos de mercados diferentes, assim, eu vejo que todos os segmentos de mercado estão sofrendo, está todo mundo, assim, insatisfeito com a forma como as coisas estão se dando, e o motivo das coisas estarem se dando desta forma, ou seja, tão ruim, a situação está tão ruim no Brasil, é justamente por causa da falta de ação do governo em tomar medidas que realmente possam refletir em resultados. A gente precisa não de paliativos, a gente precisa não de placebos. O que a gente precisa é, em vez de ter placebo, ter resultado. Né? O placebo, ele nos engana em pensar que de repente as coisas possam voltar ao normal. Olha aí, ó, mais uma ambulância. Então, ele nos impede de ir adiante, né, no final das contas, porque a pessoa pensa que está segura, pensa que está a salvo e vai então e tenta seguir suas atividades de trabalho, ou econômicas, ou seja o que for, e acaba então se contaminando sem saber, talvez até que estava tomando um placebo, né, que é soluções de remédios aí que o pessoal vem sugerindo, na verdade não trazem resultados, são apenas placebos, e que a gente precisa mesmo de vacina, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.